Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Healthcast Alpha. Meu nome é Andréa Curi Guimarães e hoje estamos aqui com Giovana Freitas para falarmos sobre a mulher contemporânea e a saúde psicológica. Giovana é psicóloga, tem especialização em psicologia da saúde, psicanálise e plantão psicológico, trabalhando lado a lado com os médicos, especialistas dos pacientes, sempre que necessário. Pós-graduada pelo Hospital Israelita Albert Einstein, atende em clínica própria, no edifício Magic Life, em Alphaville, em serviços individualizados e familiares. Giovana, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Healthcast Alpha. É um prazer imenso tê-la aqui. E os temas estão maravilhosos hoje, né? Hoje estão bem polêmicos. Bem, eu que agradeço o seu convite, o seu carinho e a sua equipe maravilhosa. Muito obrigada. Vamos começar? Vamos lá. Então vamos lá. Giovana, o que significa ser uma mulher contemporânea na sociedade atual? Então, significa mudança. Diria que é essa palavra que está em voga. Por quê? Porque a mulher, ela não está mais conformada em deixar todos à sua volta em paz, menos ela. Então, ela está em busca de um lugar novo e está conquistando aos poucos esse lugar. No mundo que está em transição e nela que está em transição. Então, eu diria que significa uma experiência desafiadora. Eu acho que você resumiu bem, né? É. Essa aceitação, né? Isso. E é um espaço que ninguém conhece, nem a própria mulher. Por quê? Porque a mulher sempre foi a cuidadora, a mantenedora da paz, de tudo funcionando. A que faz 10 coisas ao mesmo tempo. A que faz 10 coisas ao mesmo tempo, né? Que mantém uma casa, um trabalho, um negócio funcionando, todos ao mesmo tempo, Verdade. né? Só a gente ainda é assim, né, Giovana? A gente ainda vamos falar sobre isso. Ou felizmente, não sei. A gente está descobrindo, mas acho que é isso mesmo, Andréia, você acertou bem. É essa transição que a gente está buscando e é um lugar de busca novo, porque historicamente esse lugar da mulher nunca existiu, nem para ela e nem para a sociedade. É verdade, isso mesmo. E como você percebe as principais mudanças no papel da mulher nas últimas décadas? Se a gente pegar a Constituição Federal de 88, onde a mulher foi decretado igualdade de direitos e obrigações, na igualdade de gênero, mulher e homem, a conquista da licença maternidade, a conquista do espaço da mulher na política. Vemos, e são mudanças recentes, se a gente for pegar da Constituição Federal de 88, é uma mudança recente. Nossa, Giovana, a mulher não votava. Não votava, não votava. Ou seja, ela não tinha direito a se expressar. Né? O seu lugar é aqui, eu preciso de você aqui. E a legítima defesa da honra, Giovana, lembra-se? Ai, meu Deus. Doca Street. Melhor não lembrar, Giovana. Melhor não lembrar, senão a gente entrega algumas coisas isso. Aqui. A gente entrega. Vamos esquecer isso. Vamos falar do espaço de transição. Boa. E na sua opinião, quais são os maiores desafios enfrentados pelas mulheres hoje? Por nós, mulheres, né? Se nós formos pegar esse espaço de transição, que é o desconhecido, eu diria que eu, até aqui, como mulher, estou satisfeita de ter chegado até aqui. E já incomodei muita gente de ter chegado até aqui. Agora eu estou indo para um lugar novo, nem que a sociedade conhece e que eu desconheço. Então, é desafiador e acarreta, com certeza, algumas questões pessoais, femininas, numa sociedade em que a gente está falando de equidade de gênero, de descobertas sexuais, né? A conquista sexual da mulher, né? Que é um
dado de saúde importantíssimo para o feminino, a conquista do empreendedorismo, a conquista do poder falar não, Isso é muito importante. a conquista maior de eu falar que eu não sou um problema. O problema não está comigo. O problema é porque até então eu estava calada e agora eu resolvi falar e conquistar. Perfeito. Essa questão do problema não é comigo também é muito profundo, viu, Giovana? É, Muito profundo. Giovana, como as pressões sociais e profissionais afetam a saúde mental da mulher moderna? pensando de novo nesse espaço de transição, ao mesmo tempo que a mulher ela está conquistando novos espaços, novos segmentos, eu ainda trago a herança do cuidado. Eu ainda trago a herança é da minha responsabilidade que isto funcione. A maternidade, né, A Giovana? maternidade. Isso a gente não pode perder, óbvio, né? Não, Não é? é único do feminino, Uhum. né? Você primeiro gerar um ser humano dentro de si, né? Gerar um ser humano dentro de si. E depois amamentá-lo. Lindo. É algo único que só a mulher pode fazer. Ainda assim, ela se cobra de que todas as roupas estejam lavadas, que todas as roupas estejam passadas, que naquele dia o jantar seja de excelência Que a louça esteja lavada. que a louça esteja lavada. Então, ao mesmo tempo que eu angario conquistas, eu me cobro. Porque ainda existem as heranças, É verdade. das quais nos foram submetidas. E olha o grau de importância, né? A importância da mulher, né? Aquela coisa que por exemplo, quando eu ganhei o meu filho, eu pensei assim, se existe alguma coisa mais maravilhosa no mundo, Deus escondeu da gente. Escondeu, porque ainda Porque é assim incrível, né? A é. maternidade é uma coisa incrível, né? É incrível porque e seja ela como vier, se é por meio de uma adoção, se é por meio da gestação, se é por meio, enfim, de uma nova família que se forma de um jeito mais inesperado, de qualquer forma singular que seja. A mulher traz no seu cerne o milagre da vida. Exato. Muito, muito O lindo. milagre essa herança de cuidar do todo, de todos, desculpa, de todo, enfim, de todos os subsistemas de uma organização que seja profissional, pessoal, ela consegue transitar. A mulher é maravilhosa. A mulher é uma máquina, Não é a gente é uma incrível, né? máquina. A Não mulher sei é se isso é incrível. bom ou ruim, ou é bom e ruim. É, exatamente. Depende eu acho que da intensidade, né? Sim, Tem a ver com equilíbrio, né? Tem aquela questão do equilíbrio, perfeito, né, Andréia, Giovana? É. perfeito, é isso. É isso. Giovana, quais são os sinais mais comuns, perdão, de esgotamento emocional ou psicológico nas mulheres? Irritabilidade, depressão, ansiedade, insônia, obesidade. Eu como os meus problemas. Eu desorganizo o meu dia para equilibrar todos os pratos no final do dia. E a receita não tem como equilibrar pratos, viu, gente? A gente roda uns, roda outros, mas a gente não equilibra todos ao mesmo tempo. Boa. E também esquecer da sua agenda para estar fazendo coisas que depois você tem as coisas pendentes ali, sejam profissionais, sejam, enfim, pessoais, né? Isso. De autocuidado, qualquer coisa E aí, relacionada. quando essa mulher chega no consultório, e aí eu tô falando então da psicologia da saúde, que falamos no outro podcast. Que é sua especialidade. Lembra da tríade biopsicossocial, Perfeito. né? Esfera biológica, psicológica e social.
Então, essa mulher, ela chega com insônia, ela chega com reclamações de ansiedade, ela já tem alguns fatores biológicos que estão comprometidos. Aí essa mulher fala que ela não tem vontade de sair, que as amigas chamam, mas que ela não está motivada, e aí ela vai para um problema na segunda esfera social. Perfeito. E aí essa mulher fala que precisa de um acompanhamento psiquiátrico, ou ela é encaminhada para a equipe médica da psicologia da saúde, encaminhada para o psiquiatra porque ela não consegue dormir, ela tem uma irritabilidade profunda, ela está sendo vista pelos outros como uma pessoa antipática. Olha o problema psicológico. Nossa, que loucura. E tudo começa de forma silenciosa. Nada se estourou é porque antes ela manteve realmente a paz dos outros, menos a dela. E aquela coisa, a responsabilidade acaba sendo no final nossa mesmo, né? Sim. Tipo, a gente é que tem que reconceituar, enfim, né? Reconceituar. Excelente palavra, Andréia, porque é isso. A gente fala que não, a gente vai bater aquele papo com a amiga, olha, você tem que mudar. Você tem que fazer outras coisas, né? Você tem que. É mais um você tem que pro nosso dia que é cheio de tão você tem que, né? E aí eu falo assim, o problema não tá com você. Você não tem que mudar, você tem que se aceitar. Existe uma diferença muito grande. É E verdade. você tem que falar para os outros que você está se aceitando. É verdade. É aquela coisa do falar não também quando necessário, né? Isso Eu me aceito e estou me aceitando. E me Lidem respeito. com isso. E Isso. me respeito, E me respeito. né? E se quiserem, que me respeitem. Se não quiserem, o problema é de vocês. Exatamente. Meio assim, Porque né? até então fomos tratados assim, em algumas searas, talvez, em algumas relações. Eu vou te pagar menos. Se você quiser um emprego, é assim. Lide com isso. Você não vai votar. Lide com isso. Não, você não pode. Lide com isso. Nós somos vencedoras, hein, Giovana? Somos resilientes, eu diria. É verdade, resiliente. Resilientes. A palavra é linda, né? Giovana, você acha que ainda existe tabu quando se fala em saúde mental entre mulheres? E por quê? Existe o tabu, como existe não só com as mulheres, mas uma pontuação muito importante é que o tabu para a mulher é que ela cisma em ser a supermulher. Não, eu não vou fazer terapia porque eu não preciso, eu aguento. Eu não vou fazer terapia porque não tenho orçamento. Eu não vou fazer terapia porque eu não tenho tempo. Ao invés de priorizar a terapia, quando você estava falando em psiquiatra lá atrás, eu pensei nisso. Às vezes, uma insônia e uma ansiedade, etc, etc, não tem a ver com um medicamento. E sim, se você trabalhar a tua cabeça, você começa a dormir, aí a ansiedade vai embora, e não, nada, pelo amor de Deus, né? Não estou falando que uma paciente não Claro. precise de um psiquiatra, Sim, pelo amor sim, sim, super mas respeito, eu super acredito que importante. o que você está Mas, falando é que a gente tem que dar um endereço certo para as coisas. E quando a gente coloca o exatamente. endereço certo para as coisas, geralmente É importante, né? as coisas fluem. E esse tabu, acho que também tem, às vezes rola alguma coisa relacionada a machismo na sociedade, também rola Sim, tem essa sim, pegada aí, né? sim, porque Ainda tem esse ainda quesito. assim, ainda querem dizer para nós que a gente dá conta, a gente não precisa disso não. Mas por que que você vai para o psicólogo? Você não faz nada, você trabalha, você tem tudo, você é linda, você faz sua faculdade, você vai para sua academia. Para que que você precisa de psicólogo? É o olhar do masculino
sendo usado para referência feminina. E às vezes até do feminino para o feminino, né? Tipo, tem Também. mulheres que às vezes tem. O que hoje em dia eu acho que mudou muito essa questão da. As mulheres estão se abraçando muito, estão. Sim, estão sendo Impressionante. companheiras, estão se Impressionante. identificando, porque como elas não estão mais ficando quietas, uma se identifica com a outra, fala, olha, eu passei por isso, se você quiser tomar um café, conversar, olha, eu te entendo, deve estar difícil. Mexeu com uma, mexeu com todas, né? Mexeu com todas, Giovana, de que forma os relacionamentos familiares, amorosos e profissionais influenciam o bem-estar psicológico da mulher? Você já falou algumas coisas sobre isso, né? Se eu fosse complementar, e já complementando, Uhum. à medida que ela permite influenciar. Perfeito. Isso numa perspectiva saudável, de entendimento saudável. À medida que ela permite influenciar. À medida que ela quer se entregar. À medida que ela quer se envolver. Se for falar em família, em relacionamento amoroso, relacionamento profissional. E o mais importante, somos um ser, somos seres integrados. O que eu quero dizer com isso? Nós não funcionamos em caixinhas diferentes, nós somos um ser único. Hoje fala-se muito da mulher profissional, da mulher de casa, do terceiro turno, que dizem que é o da casa. Mas a verdade é que esse corpo, essa mente, essa energia feminina é o mesmo durante as 24 horas. Interessante. E é para isso que a gente tem que olhar. Com certeza. Você cuida muito da família, né? Cuido. É. Cuido, e dos primeiros cuidados que eu tenho na primeira sessão é onde eu falo que você vai começar a fazer terapia. Apresento o plano terapêutico para aquele caso que está sendo trazido para mim. Plano terapêutico. Plano Gostei disso. terapêutico, E aí eu falo para ela, você vai se autoconhecer, você vai se fortalecer, você vai lidar com as suas principais questões. E você vai estar pronta para as mudanças que vão acontecer, não com você, porque aqui você vai se fortalecer. Você não precisa mudar. Entende? Você precisa ser você mesma. Você precisa ser você mesma. Você precisa comunicar quem você é. Você precisa encontrar a sua verdade. Mas você vai mexer com todo mundo que está à sua volta. É verdade. E mexe. E aí você tem que trazer todo mundo. Aí eu trago. É legal. Aí conversa com o nosso conselheiro. Ah, boa. Você tem um conselheiro lá, Tem. né? Eris Fontes. Ah, que bacana. Trabalha. Que legal. E vem trabalhar com ele também. Que legal. Na parte de aconselhamento familiar. Que legal, que legal. Isso complementa muito, né? Complementa. Faz parte do plano terapêutico. Faz. É essencial. Muito bacana. E aí o plano terapêutico, você pontuou o plano terapêutico, cada paciente que entra no nosso consultório, ele é único, né? Tanto a mulher como outro ser humano. Sim, porque você, na verdade, já atende adolescentes, homens, mulheres, enfim, Sim, né? todos na perspectiva da psicologia da saúde. Da saúde, exato. Na tríade biopsicossocial. Perfeito. E aí, quando eu falo de plano terapêutico, eu falo de uma proposta de trabalho que é desenhada nas próximas 4 ou 5 sessões, onde a cada 4 ou 5 sessões nós avaliamos resultados, avaliamos benefícios, revemos algumas linhas de atuação, e esse sujeito vai angariando espaço, vai angariando fortalecimento, autoconhecimento, envolvimento com a equipe médica, se assim for preciso, acompanhamento com as terapias, aonde está dando mais resultado. Essa avaliação também é muito legal, né? Sim, ela é fundamental. Também acho, super importante. Você precisa ir
entendendo, né, quando a gente compra um produto ou um serviço, a gente compra porque a gente quer chegar em algum lugar. Perfeito. Eu diria que na psicologia da saúde, você também, além disso tudo, né, tem a parte do acolhimento, Perfeito. do cuidado e do respeito de ser humano para ser humano. Nossa, perfeito. Seu trabalho é muito legal, né, Giovana? Obrigada, Muito amo, legal. amo. Sou suspeita para falar. Isso aí é maravilhoso. A pessoa mal que faz, né? A gente sente isso, né? Obrigada. Giovana, qual a importância do autoconhecimento e da autoaceitação na saúde mental feminina? Você já falou alguma coisa, muita coisa de autoaceitação, né? Tem alguma coisa que você acha legal complementar, algum exemplo, alguma coisa assim, sobre autoconhecimento e autoaceitação? Sim, é muito importante saber falar não. Falávamos sobre isso antes da gente começar a gravar. Isso. É muito importante comunicar o não. Como que você quer ser vista pelos outros? Agora e nos próximos anos. A partir desse momento, eu, Giovana, quero ser vista como uma profissional que sabe se posicionar como uma mulher que tem uma família e cuida de sua família e que tem os seus defeitos, os seus desafios, mas que, sobretudo, procura se fortalecer na saúde e na espiritualidade. Um spoiler para o próximo episódio. Gente, ó, o próximo episódio aguardem, hein? Psicologia e espiritualidade. E é assim que eu quero ser vista. Perfeito, é isso aí. É pensar hoje, né, como você quer ser vista e o que você vai fazer, né, para que isso aconteça, né, nos próximos dias, semanas, anos, De enfim, maneira né? saudável e não, de preferência, que eu não me acabe dando conta de tudo no final do dia, com a falsa sensação de que realmente eu dei conta. Ou seja, eu dei conta de tudo, menos de mim, durante o dia. Exatamente, Né? exatamente. Tô pensando em exemplos aqui enquanto você fala. É Borbulha. bem isso. Borbulha. Hoje eu estava falando com uma amiga sobre esse assunto. Verdade. Você acredita? Olha Acredito. Que doideira. Giovana, como equilibrar a vida pessoal e profissional sem comprometer a saúde emocional? Meu Deus. Que desafio. Que perguntinha. Que perguntinha é essa? Que desafio. Oh, Deus. Mas vamos lá. Olha só. Quando essa mulher ela chega no consultório, na maioria elas permeiam esse assunto do que você pode dar conta, na verdade, e o que você quer dar conta. Existe uma diferença do que você pode dar conta e o que você quer dar conta e o que você deve dar conta. Você deve dar conta dentro daquele limite que a sua saúde permite. Não temos esse corpo, não tem recursos infindáveis. Posso dar conta de tudo? Posso, mas não devo. Dentre esses dois atores, o que eu quero dar conta? Aí fica melhor ainda. Nossa, perfeito. O dia tem 24 horas e da meia-noite às 7 tem que dormir, né? Obrigatoriamente. Então, Porque, e aí, analisando esses três fatores, o que a paciente, ou você, Andréia, tem de recurso pessoal e características próprias que são suas, são da Andréia, como se fosse a sua digital, é a única no mundo, que você tem de recursos pessoais que você pode usar para dar conta, que não vai prejudicar a sua saúde mental. Por isso que eu falo, mudança é o que dizem, né, para nós quando nós estamos um pouco para baixo. isso quando nos chamam de louca, né? Isso quando nos chamam de louco. Você precisa mudar. Vai, quando nossa, nos você chamam de- precisa mudar. Você precisa mudar. Não, não é precisar mudar. É autoconhecer e dar endereço certo E eu acho às que coisas. a gente tem que respeitar os nossos limites, né? Totalmente. É a e esfera, ferrar. o que eu devo dar conta. O que eu devo, o que eu quero. E o que eu posso. Boa, perfeito. E respeito aos limites, né? Muito legal. Giovana, como as mulheres podem buscar ajuda quando percebem que sua saúde mental está comprometida?
Tem que dar o primeiro passo, sabe esse primeiro passo? Precisa dar o primeiro passo e eu pensaria numa forma holística. Quando eu falo no holístico, eu falo no todo. Então, senta, faz uma reflexão do que está acontecendo, aonde eu me encontro no contexto do que está acontecendo e para onde eu preciso ir primeiro. Para um profissional da saúde, para uma academia, preciso conversar com alguém que sempre foi minha referência de vida. Isso é legal, hein? Eu preciso olhar para aquela violência diária que eu sofro todos os dias, porque tem isso também. Tem isso também. Tem muita coisa, Tem né, tido Giovana? bastante, né? Você tem tido bastante? As relações violentas. Então, Você trata no consultório, né? trato no consultório, e posso falar sobre isso como profissional e como mulher também, Entendi. sobrevivente de violência. Meu Deus, que loucura. Então você tem mais exemplos ainda, né? Tem mais força ainda para cuidar de uma mulher, né? Acolher uma mulher que sofre ou já sofreu, né? Porque às vezes ela já sofreu e isso também causa traumas, né? A gente identifica no olhar, a gente se identifica pelo olhar. Olha que loucura, olha que lindo, É. olha que doideira isso, né? Isso é... Ai, eu não vou nem falar sobre isso que eu fico revoltada. Também. Eu fico Meu lado revoltada pessoal com esse tipo de fica. coisa. Eu não posso ver assim, sabe? Uma loucura isso, né? Eu já tive relatos assim, Andréia, de violência, de pegar mulheres machucadas mesmo, que me ligam e que eu já busquei, que eu já fui encontrar. Meu Deus. Uma vez eu já encontrei durante a noite, ela me ligou. Tinha acontecido durante o dia. Mas ela me ligou de noite porque estava com vergonha, estava escondida. Entendi. E você foi para... Fui lá, levei para o hospital, acompanhei, né? Tem que fazer todo o trâmite burocrático, tem policial. esse detalhe. Isso. E muitas recuam. É o que a gente vê, né? E por medo, por medo, por vergonha, que não deve ter vergonha, não deve ter medo. Eu sei que é difícil, entendo esses sentimentos, acolho todos eles, não critico e não julgo. Mas nesse caso específico, aconteceu o acolhimento, aconteceu todo o acompanhamento. E eu queria deixar 2 recados importantes de 2 políticas importantes. Por favor. Você tem os Justiceiras, você pode procurar os Justiceiras, mulher que sofrem violências. Eles têm todo um apoio, um aparato, desde psicólogos até a parte judiciária. E você pode procurar, eles vão ter vão te dar todo o aparato legal, jurídico, acolhimento. E outra política pública que é louvável aqui no estado de São Paulo é o São Paulo por Todas. Também são mulheres que sofrem violência. E nós temos as casas das mulheres de São Paulo, na qual elas acolhem mulheres nessa situação com os seus filhos, promovem cursos, dão financiamentos para casa. E eu posso dizer que você não está sozinho. Que bacana, que legal. E era a nossa próxima pergunta, que eu acho que é o que falta na sociedade, nas políticas públicas, para cuidar melhor da saúde psicológica das mulheres. Você já deu o recado de 2 locais que elas podem estar procurando. Tanto os Justiceiras, é só jogar no Google lá. Olha, nunca ouvi falar. Às vezes os Justiceiras até vêm Eles promovem a comunicação em caixinhas de leite, de suco. Sempre tá lá, Justiceiras. E o outro é São Paulo por Todas. Nossa, que coisa boa. E sabe uma coisa que eu tenho observado nos restaurantes? Qualquer restaurante que a gente vai, a maioria dos restaurantes que eu tenho entrado, tem no banheiro feminino. Se você está em perigo, alguma coisa assim, mulher, né? Para as mulheres, né?
fale conosco que a nossa equipe está Isso, e tem o símbolo da preparada. mão, É né, isso. gente? O Esse é o símbolo da Justiceiras? mãe. Não, Não, esse é outro, né? esse é um símbolo comum que Tá. existe, né? Que tem muitos banheiros também, Exatamente, tenho né? visto. E às vezes eles têm vários comerciais nesse que mostram uma mulher tá andando e esbarra na outra, e quando ela vai olhar, ela tá atrás fazendo o gesto da mão, aqui atrás, assim. Ah, porque isso Ela aí tá é para. pedindo ajuda. Ah, é isso, E Ela tá pedindo ajuda. tem o gesto da mão nesses. É isso Isso, né? O mesmo. gesto que você tem que É. fazer com a mão. Ah, é tipo um código, né? Então vamos É ficar legal atento, isso. pessoal. Se a mulher te pedir ajuda, É verdade, essa questão do gesto da já mão. chega A gente tem perto que ficar com o ligados para poder celular ajudar. e Ah, tá. ligando para a polícia. Perfeito, muito legal isso. Giovana, como a rede de apoio, amigos, família, terapia contribui nesse processo? Além de tudo que você falou, né? São personagens fundamentais, porque a gente não faz nada sozinha. A família, A inclusive. família, Fala um pouco da inclusive. família. A família, ela tem vários olhares. Ela tem outros olhares femininos, masculinos, tem aqueles que têm muita experiência, pouca experiência, tem aqueles que julgam. Quando a gente faz esse trabalho no consultório com a mulher, o primeiro trabalho é de psicoeducação com essa família, Que legal. né? Isso já num trabalho já iniciado. Num trabalho que ainda não foi iniciado, olha, observa aquela mulher que você ama, seja ela filha, seja ela Mãe, prima, mãe. O que você vê te deixa confortável? O que você vê no seio da sua família é correto? perfeito. Pensa um pouquinho e. Sabe uma coisa que eu estava pensando, Giovana? Essa questão que tem acontecido muito que a lei, né, ampara as mulheres que sofrem violência, né, doméstica. Pô, é uma conquista muito recente. Sim. E eu acho que ainda pode ser ainda feito muito mais, né? Sim, exatamente. É o que é isso que eu penso, porque, por exemplo, essa questão da lei de não sei quantos metros, né? Medida protetiva. Medida protetiva, Sim. Tem acontecido muita violência por conta da medida protetiva. Então, assim, tem que mudar alguma coisa. Então, assim, a lei deveria chamar esses homens, eles deveriam ser obrigados a terem terapias, fazerem terapia ou tantas sessões por, sei lá, por semana, por mês, enfim, para poderem, senão eles não, sei lá, para não serem presos ou, enfim, se tiver que ser preso também, mas enfim, porque tem acontecido muita violência também por conta disso, né? São Isso. homens violentos, né? Que ficam com raiva, né? E acabam assassinando, às vezes, as mulheres. Isso. Né? Às vezes eles são notificados, e aí tivemos, infelizmente, alguns casos em que as mulheres Quer dizer, não foram que se não tivesse a medida assassinadas. protetiva, tem que ter, né? Agora, Não que eles não assassinariam a mulher se não tivesse a medida protetiva, mas despertou algo em que ela, num processo que ela começou, e desperta algo como você pode fazer isso comigo? Por que que você está me colocando nesse lugar? Eu não sou assim. E, na verdade, ele é tudo isso. você expondo o caráter do cidadão. Um juiz não emite medida protetiva para uma mulher Em vão à toa. em vão, É óbvio. né? Então, ele geralmente, sim, ele é comunicado que ele tem que fazer um curso, isso deixa eles mais revoltados. Ah, eu não sabia que tinha isso. Eles chamam isso de curso de sensibilização, Que bacana. onde eles falam de violência contra a mulher. Então é obrigatório? É obrigatório, mas muitos não comparecem. Eu agora não vou saber te dizer a penalidade para os que não comparecem. É um caso jurídico, né? Eu não. Entendi. Mas eles precisam comparecer, sim. Interessante, eu não sabia disso.
E essa mulher tem que se manter protegida, mesmo com a medida protetiva. Exatamente. É. Giovana, o que você faz pessoalmente para manter sua saúde mental em equilíbrio? Aí a gente vai pegar todas as dicas aqui da Giovana, porque ela é profissional, é mulher, é mãe. Então, né? Olha, eu vou te dizer que como uma mulher que também passou por um processo de Perfeito, violência, exatamente. então a minha primeira atitude realmente foi olhar para mim. Foi parar, olhar, analisar. Vamos lá, Giovana, vamos, né? Então foi olhar para mim. Agora o que que eu faço? Terapia. Toda psicóloga tem um terapeuta, né? Isso eu já sabia, Terapia. inclusive. Cuido da alma, do espírito. Eu realmente vou nessa busca. Eu não equilibro todos os pratos. Legal. Por mais que eu tente, e eu vou dizer hoje que eu tenho um companheiro que me ajuda muito nisso. Ai, que legal. Preste atenção, Olha relaxa. que bacana. Ele tá aqui no estúdio, Ele gente. tá, Vocês não estão ele tá vendo, mas ele escondido. está no Ele estúdio. está. Te amo. Ele me ajuda bastante. Ai, que legal. Então, eu não equilibro todos os pratos. Boa. E isso, o que eu quero dizer com isso? Eu não sou perfeita. Então, o que eu faço é tomar consciência disso, pedir ajuda Boa. e saber que se eu não tomar conta do meu corpo, da minha mente, do meu espírito, eu vou ter um prejuízo importante. E os que estão à minha volta, aqueles a quem eu amo, que eu cuido, vão sofrer. É aquilo. Quando você está num avião e a aeromoça está falando, né? Caso o avião entre em pane, máscaras cairão Sobre as suas sobre cabeças. as suas cabeças. Ponha primeiro em você e depois é quem está ao seu lado. Perfeito. Não adianta eu ficar sem oxigênio tentando ajudar o outro, porque eu não vou conseguir chegar no outro. É a melhor analogia que você poderia ter dado. Então, assumir que a gente não é perfeita, mas que a gente tem muito recurso pessoal. Então, a chave, eu diria, autoconhecimento. E dentro do que você tem de recurso pessoal, o que você pode trabalhar para poder se ajudar? A vida é uma só. Acho que a gente tem que, né, se cuidar, se respeitar, né? Sim. Muito legal. E ser feliz, porque fazer o que ama, seja o que for, seja cuidar dos seus filhos, seja cuidar da sua casa, seja trabalhar fora, seja empreender, seja viajar, só seja feliz, o resto vai vir. Com certeza. Muito legal. Giovana, que mensagem você deixaria para as outras mulheres que estão lidando com questões emocionais ou psicológicas? Pode falar para aquela câmera. Então, eu diria que você não está sozinha. Primeiro porque você é um mundo de opções, carinho, amor, capacidade. Você, mulher, você tem muita capacidade. Talvez você não esteja ciente dela agora, nesse momento. Mas você pode ir muito longe. Acredite em você, se autoconheça, busque um profissional, se necessário, mas se sinta bem, saudável e feliz. Isso que importa. Faz bem. Muito legal. Giovana, foi um prazer. Eu que agradeço o carinho. Adoro vir aqui conversar com você. Também adoro. É muito especial. Também. Tem uma energia excelente. Venho quantas vezes você pedir. Obrigada. Obrigada. Tô Você aqui. também é maravilhosa. Amei, Obrigada, amei. obrigada. Mais um episódio maravilhoso. Amém. Eu vou falar de novo, olha, gente, aguardem o próximo episódio, que é Psicologia versus Espiritualidade. Ele vai ser muito especial também. Vai né? ser. Sigam a Giovana Freitas e o Healthcast Alpha nas redes sociais, aqui no GC.
Os episódios vocês podem assistir na mídia eletrônica, no Alpha Channel TV, canal 22, exibido diariamente das 10 às 11 para todos os assinantes da Brasil Tecpar TV Alphaville. E se você não for assinante, assista toda a programação através do site alphachannel.tv.br. Também nos canais do YouTube, Giovana Freitas e Healthcast Alpha, vocês vão ter todos os episódios lá, tá? Inclusive tem 2 episódios outros, né? Nesses 2 canais do YouTube da Giovana. E nas principais plataformas de áudio, Spotify, YouTube Music, Apple Podcasts e Amazon Music. Obrigada a todos pela presença e até o próximo episódio.